Ó, irmãos, para quem não me conhece, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos no meu lar está aberto para quem desejar vir, mas aqui, irmãos, nós fazemos cultos a Deus, prestamos um serviço a Deus, né, de suma importância. Deus colocou no meu coração, da minha esposa, fazer isso, e atingimos as pessoas nas redes sociais, independentemente de religião, independentemente do que a pessoa segue, irmãos. Nós aqui nós não vamos contra o segmento religioso de ninguém. Nós apenas pregamos a palavra de Deus conforme as escrituras sagradas. Somente isso. Então, a você que está chegando agora, você que não me conhecia, você que é a primeira vez que está acessando, Shalom Aleichem, que o Espírito de Deus esteja com todos vocês, que o Senhor Jesus esteja na vida de todos vocês, dando graça, força para vocês, para os seus filhos, para toda a sua família, meu irmão. Eu desejo aqui do fundo do meu coração que vocês tenham paz e que vocês tenham um encontro com Deus. Porque muitos irmãos correm para Deus, mas a palavra de Deus fala que não depende daquele que corre para Deus, mas assim daquele que Deus chama. E quando Deus chama, irmãos, a palavra de Deus fala que a graça de Deus, ela é irresistível. Por isso que eu não me preocupo às vezes com pessoas que eu gosto, que eu amo, que às vezes ainda não foram despertados para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Às vezes a gente quer antecipar até a Deus, né? E quer pegar pessoas e não adianta, a gente tem que esperar o tempo de Deus. Da mesma forma que minha mãe esperou o tempo de Deus em mim. Hoje, nós estamos semeando a palavra no coração de muitos, e um dia, Deus pegará essa semente e eclodirá nos seus corações. No momento de Deus, não no meu, não de ninguém. Tá bom, meus irmãos? Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Peço para que vocês abram suas Bíblias no Salmo 121. O Salmo 121, irmãos, abram suas Bíblias, Salmo 100. Não deixe de acompanhar as leituras na Bíblia de vocês. Seja ela a Bíblia católica, seja ela a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, sejam elas Bíblias, qualquer Bíblia, irmãos. Toda a Bíblia é igual. Para mim, toda a Bíblia é igual. Tem algumas que tem umas Bíblias onde não tem aí, umas palavrinhas meio estranhas, mas entendeu? Bíblia é Bíblia. Tá bom, irmãos? Leiam a Bíblia, porque a palavra de Deus ela é vivificante na nossa vida. Ela que vivifica na gente. Amém? Então vamos ler o Salmo 121. Amém, irmãos? Ó, levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Dependência. Aleluia. Aleluia. É dependência hoje, irmãos. Dependência. Levantarei os meus olhos aos montes, para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Dependência. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Dependência. Aleluia. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Aleluia. Dependência. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Dependência. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Aleluia. 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 Glória a Deus. No 8, irmãos, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Aleluia. Amém, aleluia. E a igreja pode se sentar em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, tinha preparado um outro texto. Confesso para os irmãos que eu tinha preparado um outro texto. Não era nada desse texto que eu estou lendo aqui para os irmãos. Mas, irmãos, Deus colocou no meu coração assim, não é pelas minhas forças, mas sim pela dele. Não é pela minha vontade, mas sim pela dele. Não é pelas minhas forças, irmãos. Então é assim, ó. Quando você tenta levar as coisas do seu jeito, Deus se afasta, porque é o jeito dele que tem que predominar. Então, eu já coloquei no meu coração.
Já teve dias aqui, irmãos, de 5 horas da tarde Deus me dá trazer a palavra. E eu aceito, Senhor, a palavra é tua, não é a minha. Eu sou apenas uma ferramenta, Senhor. E quando o Senhor não estiver querendo me usar, pode me colocar em qualquer lugar lá e deixa o pó cobrir, Senhor. Não me importa. O importante é que nós venhamos a formar caráter santo nessas pessoas que nos assistem. E essas pessoas, elas precisam entender que Deus nos quer na sua total dependência. Aleluia! Deus, irmão, sempre quis o homem na sua total dependência, porque nós somos teimosos. Desde a época do Jardim do Éden, quando Deus colocou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, e falou, olha, tudo isso aqui é seu. Tudo isso aqui é seu. Mas, para você provar para mim que você é fiel, tá vendo aquela árvore ali? Não come dela. Mas tá vendo as outras? Milhares de árvores, é tudo seu. E o homem foi lá e desobedeceu a Deus, irmãos. Então é tipo assim, Deus sempre quis o homem na sua dependência. Quando o povo de Israel estava cativo na mão de Faraó, Deus foi lá e tirou, através das mãos de Moisés, com um braço forte aquele povo. Irmãos, vocês imaginaram as maravilhas que Deus fez no Egito? Por causa do amor daquela nação? Vocês já imaginaram? A gente assiste um filme, irmão, mas não é a mesma coisa que acontecer na vida real. Você já viu uma pessoa morta ressuscitar na sua frente? Você nunca viu, né? Você já viu um paralítico andar? Você nunca viu. O dia que você vê, você vai ficar maravilhado. Agora você imagina, irmãos, as maravilhas que aquele povo, que aquela nação presenciaram Deus fazendo no meio deles. E eu falo para os irmãos que não importa qual é o problema que você tem hoje, não importa, irmãos, não importa qual é o tipo de problema que você está passando. O Senhor vem te falar essa noite para você. Confia nele. Aleluia. 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 Deus quer você, meu irmão, na total dependência dele. Aleluia. Ele quer mostrar para você que ele tem poder. Ele quer mostrar para você que a paralítico ainda levanta. Ele quer mostrar para você que o mar ainda pode se abrir. E ele está mostrando para mim e para você. E ele está falando no meu coração e no seu, que não importa os seus problemas e as adversidades que o diabo tem lançado na sua vida. Mas o importante é que quando você olhar para os altos e imaginar de onde vai vir o seu socorro vai vir do Senhor. Aleluia. 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 O socorro sempre vem do Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor, ele não abandona os seus irmãos. A gente pode ser abandonado pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Entendeu? Você formou alianças. Você foi traído por essas alianças. E hoje você se vê numa situação onde você pode morrer, onde você pode ser preso, onde você está sendo perseguido. Não se preocupe, deposite a sua fé no Senhor. E quando você olhar para o monte, imaginar de onde vai vir o seu socorro, vai vir do Senhor. Aleluia! Porque é dele que vem o nosso socorro. Irmãos, quando eu estava passando por situações difíceis na minha vida, eu estava falando para minha filha hoje, com minha mulher, irmãos, quando eu passei por situações de dificuldade, eu olhava para os lados, não via a quem recorrer. Se você está numa situação como essa, irmãos, não atemorize o seu coração, porque maior é Deus, porque maior é Deus, e porque Ele é o construtor do universo. Deus, Ele é o construtor do universo, aleluia. E ninguém pode com esse Deus. Não há Deus do lado direito nem do lado esquerdo, somente Ele. Ele é o único Deus verdadeiro. E Ele é socorro presente na vida do cristão. Ele é o socorro presente, aleluia. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aleluia. Quando você acha que aquilo que você está fazendo não está agradando a muitas pessoas, mas está agradando a Deus, não se preocupe. Se os teus pés não estão agradando os teus inimigos, não se preocupe. O importante é você estar agradando a Deus, meu irmão. Porque se você agrada a Deus, nada vai cair sobre você, não se preocupe. Aquele que te guarda não tosquenejará.
não toscanejará. Deus não pisca, não toscaneja, Deus não pisca, irmãos, sobre as nossas vidas, 24 horas por dia, estão sobre nós o olhar atento de Deus. Deus está vendo tudo, irmãos. Deus está vendo tudo que está acontecendo. Deus está vendo as pessoas que estão te traindo. Deus está vendo as pessoas que estão articulando contra a tua pessoa. Deus está vendo aqueles que estão articulando mal contra ti, contra a tua família. E não ficará impune. Nada ficará impune. Você não tem que ostentar vingança, mas a vingança é do Senhor, aleluia. E Ele vai alcançar essas pessoas, como um dia alcançou as minhas, irmãos. Um dia eu vivi numa situação de olhar para a direita e olhar para a esquerda e não via saída. Eu estava sendo perseguido, irmãos. E de repente uma pessoa usada por Deus chegou em mim e falou para mim para que eu deixasse de orar pelos meus inimigos, porque os meus inimigos não eram meus inimigos, mas sim inimigos do Deus vivo, aleluia. E naquele mesmo dia aquelas pessoas sofreram a mão de Deus na vida delas, porque elas estavam perseguindo uma pessoa que estava dentro da justiça de Deus. Não é eu, irmãos, é qualquer um que se posicionar dentro da justiça de Deus. Deus jamais nos vai abandonar, você nem a mim, meu irmão. Ele é a tua sombra direita, porque a sombra direita sua, irmãos, é só Ele mesmo. É só Ele que fica a nossa sombra direita, irmãos, porque a nossa sombra direita somente vem dEle, não é a nossa, é dEle, a sombra direita dEle, aleluia. Eis que não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra direita. O sol não te molestará durante o dia, nem a lua de noite. Aleluia, irmãos. A pessoa que deposita as suas aflições, as suas ansiedades nas mãos do Senhor, nem o sol te molestará de dia, e nem a lua durante a noite, irmãos. É maravilhoso você servir a um Deus vivo. Nós não servimos a Deus, irmãos, um Deus morto, um Deus inanimado, um Deus feito de madeira, de gesso e de concreto. Nós servimos ao Deus, ao Jeová Jireh, ao grande Abba Pai. Nós servimos ao Jeová Deus, ao grande Eu Sou, ao Adonai, a um Deus vivo e eficaz, que toma as nossas lutas e faz as nossas lutas a luta dele. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei qual é o tipo de dificuldade que você está passando, mas Deus assim o sabe. Deus assim o sabe. Deus, Ele visita o homem na sua quinta, terceira, quarta geração. Ele sabe do futuro, do presente e do passado. Ele sabe, irmãos, o que você passou. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que ainda você vai passar. Ele sabe de todas as coisas, irmãos, mas Ele está te dando graça. Ele está te dando as ferramentas. E nós precisamos viver na dependência de Deus. Porque aquele que vive na dependência de Deus, irmãos, ele jamais retroage. Ele está sempre avançando. Porque o guarda de Israel te guarda na tua saída e te guarda no teu retorno para casa. Eu tenho todos os dias orado por todos vocês, irmãos. Eu tenho orado por vocês incessantemente. Eu tenho orado pelos seus filhos, orado por todos aqueles que têm nos acompanhado, que têm divulgado o nosso trabalho, que têm acessado nossas lives. Eu tenho orado por cada vida de vocês que estão aí do outro lado. E Deus está me falando que nós estamos vivendo momentos cruciais do retorno do Filho dele. A vinda de Jesus está próxima, irmão, e nós temos tempo a perder. Por isso que neste momento não há tempo mais de nós estarmos brincando. É tempo de nós nos reconciliarmos com Deus. É tempo agora de lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Pedimos graça, unção de Deus. Pedimos para que Deus venha nos amassar e nos lançar no lado do oleiro e refazer o vaso, tirar as fissuras. Aleluia! Aleluia! Dependência, irmãos. Deus quer eu e você na dependência dele. Aleluia. Deus quer eu e você na dependência dele. Irmãos, muitas das vezes nós
somos dependentes de outra pessoa, na maioria das vezes. Até dependência emocional às vezes temos um do outro. Quando você tem um amigo, irmãos, que você conversa todos os dias com ele, você cria um laço de amizade com ele e você cria uma dependência emocional com ele. E o dia que você não conversa com ele, você se sente um pouco chateado. Você se sente um pouco chateado. São coisas que ocorrem na vida da gente, irmão. Nós somos dependentes de amigos, nós somos dependentes de rede social, nós somos dependentes de Facebook, nós somos dependentes de Instagram, nós somos dependentes de TikTok. Se você... A Bíblia fala, irmãos, em 2 Pedro, de tudo aquilo que você não consegue se desvencilhar, de tudo aquilo que você não consegue vencer, daquilo você se torna servo. E infelizmente, irmãos, nós cristãos, não estou falando povo do mundo, não, estou falando nós cristãos, irmãos, nós estamos nos tornando dependentes das redes sociais. Um dos nossos maiores inimigos é esse bicho aqui, ó. É o smartphone. Irmãos, vocês já perceberam que até dentro das igrejas, até dentro das congregações, os irmãos acessam as redes sociais, estão acessando as redes sociais. Eu não estou falando de todos os irmãos, não, eu estou falando da grande maioria. E dentro dessa grande maioria, eu também me incluo dentro disso, irmãos. Todos nós estamos assim, dependentes emocionalmente das redes sociais. Eu quero ver, irmãos, as pessoas que são dependentes dos smartphones e das redes sociais, ficar um dia sem rede social, ficar um ano, um mês sem um ano, ficar uma semana sem rede social, ficar um mês sem rede social. Irmão, você quer saber se você está viciado na rede social? Faça um propósito com Deus. Fala assim, ó, vou ficar uma semana sem acessar meu smartphone, sem acessar nada. Se você conseguir, você não está viciado, você domina a rede social. E a rede social não te domina. Mas se você não conseguir ficar, isso vai mostrar para você que você criou uma dependência emocional das redes sociais. Tem pessoas que acessam Instagram, Facebook, fala outras redes sociais, Twitter, né? Tem várias redes sociais, TikTok, e isso cria nas pessoas uma dependência. E as pessoas, irmãos, elas são bombardeadas, a mente da gente é bombardeada com milhares e milhares de mensagens subliminares, mensagens demoníacas na mente da gente, mensagens, irmãos, cheias de concupiscências, de lascívias, irmão. Você não consegue pegar um vídeo, eu começo a acessar o vídeo, assim, de repente vem uma mulher quase despida na minha frente, fica até com vergonha. Aí eu tiro assim, aí eu vou para outro vídeo assim, quando eu vejo, aparece de novo. Parece que é o cão que manda para nós essas coisas, né? Dentro do nosso smartphone. E nós somos seres humanos, irmãos. Paulo falava que as coisas que ele queria fazer, que eram corretas, ele não conseguia fazer. Mas aquilo que ele não queria fazer, isso ele fazia, porque o pecado já estava nele. Porque a carne da gente é cheia de pecado. Então a gente tem que fazer o quê, irmãos? Estarmos 24 horas nos policiando. Não vou nem falar mais para andar em espírito, porque dificilmente hoje você vê um cristão que consegue andar em espírito, que consegue viver em espírito. Porque se você for viver em espírito, nem televisão você vai conseguir assistir, irmão. Ó, televisão, rede social, você vai ter que se apartar de tudo isso. Então é muito difícil hoje um cristão que falar, hoje eu vivo em espírito. A pessoa que pode falar, eu vivo em espírito, ela não tem nem que ter uma TV dentro de casa, irmão. Senão, a própria TV ela já traz para dentro da vida da gente a concupiscência, a lascívia, entendeu? Os pecados da carne, a maledicência, traz tudo para dentro da casa da gente. A gente tem que, antigamente a gente conseguia fazer uma seleção do que a gente assistir. Hoje não consegue mais, porque aqueles programas que são familiares já tem as coisas erradas embutido dentro deles. Então hoje o cristão é bombardeado 24 horas por dia através de Facebook, de rede social, de Instagram, do YouTube. Todas essas redes sociais, elas demandam coisas boas, sim, mas a gente não consegue simplesmente filtrar as coisas ruins. Então nem sempre você está assistindo uma coisa boa e você vai conseguir estar sempre filtrando, você não consegue. Então a própria rede social, ela transmite aquilo que você pensou, ela está te transmitindo aquilo.
Então, hoje, irmãos, é muito difícil um cristão viver 100% na dependência de Deus. E Deus, Ele quer a gente na dependência dEle, irmãos. Deus, Ele sempre quis o cristão na dependência dEle. Muitas das igrejas, irmãos, elas tornam a gente dependente da igreja, não de Deus. Muitas igrejas, não são todas, mas muitas igrejas, elas tornam o cristão dependente da igreja, não de Deus. Porque o camarada, ele fala, hoje eu vou para a igreja. Ele fala, eu vou para a igreja para mim, né? Eu vou para a igreja para me encher de Deus. Mas você já é cheio de Deus. Você já está cheio de Deus. Ah, mas eu vou na igreja para mim, né? Para me conectar com Deus. Mas você já é conectado com Deus através do Espírito Santo. A palavra de Deus fala, irmãos, que quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo deve morar dentro de você. Então você já faz parte de um grande... É como se fosse uma integração. O Espírito Santo, ele faz uma grande integração de todos os cristãos do mundo com o Pai. Então nós todos estamos interligados. Nós somos igrejas de Deus, interligados através do Espírito Santo de Deus. Entendeu, irmãos? Então, mas eu vou lá. Você vai lá para ter comunhão com os irmãos. Ok, maravilha. Você vai lá para ter comunhão com os irmãos. Mas você está cheio de Deus. Você tem Deus dentro de você. Dentro da sua casa você tem que fazer menção de Deus. Você está no seu serviço, na faculdade, onde quer que esteja. Você tem que fazer menção de Deus. Porque você tem Deus dentro de você. Não é a igreja que vai fazer você se encher de Deus. Mas Deus já mora dentro de você. E a igreja, você vai ter comunhão com aqueles irmãos que também tem Deus dentro deles. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas é remetido para alguns irmãos e é falado para alguns irmãos que a comunhão verdadeira com Deus é somente dentro da igreja. Então, quando você não está dentro da igreja, você não aparenta que você não tem Deus, que você não está interligado com Deus. Mas se o Espírito Santo mora em você e você vive 24 horas por dia respirando e o Espírito Santo está dentro de você, você está 24 horas com Deus dentro de você, irmãos. E Deus vai te conectando através dos outros irmãos, através do Espírito. Às vezes você chega perto de uma pessoa e você nem conhece a pessoa, mas o Espírito Santo que mora em você, ela testifica que aquela pessoa também é dela. E você olha para ela e você fala assim, Pai do Senhor, irmãos. E aí o irmão fala assim, poxa, mas como é que ele sabe que eu sou dentro da igreja? Porque o Espírito Santo que está em você e o Espírito Santo que está nele sabe e se comunica. Então nós estamos interligados, irmãos, numa grande, como se fosse uma rede social de Deus. Para entendermos, né? Não que nós estamos que Deus tem uma rede social, mas para os irmãos entender que o Espírito Santo, ele nos une como um corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é a igreja. O corpo de Cristo, irmãos, é universal. O corpo de Cristo não se tem somente numa igreja. O corpo de Cristo é todas as igrejas do mundo. E todas as igrejas do mundo, não só no Brasil e em outros países. É o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja universal. Não de uma congregação, mas sim de todas. Cristo é a cabeça de todas as igrejas. Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra da esquina, a pedra aonde foi fundamentada a igreja de Deus. Amém? Então Deus quer todos nós na dependência dele. Então, irmãos, só isso já nos basta. Irmãos, quando nós temos um ser Criador dos céus e da terra, que quer nos proteger, que quer que nós sejamos 100% dependentes deles, o que mais que nós queremos, irmãos? Nós não precisamos mais de nada. Nós só apenas precisamos entender essa dependência, como fazer parte dessa dependência e exercermos essa dependência na nossa vida. Colocarmos Cristo sempre em primeiro lugar, estarmos sempre dentro da vontade de Deus, fazermos parte da vontade de Deus, não a nossa. Paulo falava assim, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aquela pessoa que você conhecia morreu. E outra, Jesus formou um novo caráter santo em você e em mim. E nós fazemos parte da dependência, nós fazemos parte de um grande corpo ministerial de Cristo e vivemos e temos que viver na dependência de Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Deus é bom e maravilhoso. Eu glorifico esse Deus maravilhoso, porque nos momentos que eu era ignorante, irmãos,
na época da minha ignorância, que eu nem conhecia Deus, Deus nem tinha se apresentado para mim, Deus já estava cuidando de mim. Aleluia! Quantas e quantas vezes, irmãos, por causa do meu trabalho, muitos tentaram contra a minha vida, mas nunca conseguiram, irmãos. Quantos livramentos Deus me deu, e hoje Deus me mostra que todos aqueles livramentos foi Ele me dando o livramento. Não é que eu era melhor do que ninguém, mas que Ele já tinha outrora pela sua onisciência me escolhido, desde a fundação do mundo, como fala em livro de Jeremias, que Ele escolheu desde o ventre da nossa mãe. Nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, e Deus nos escolheu para essa boa obra, irmãos. Isso é maravilhoso, você ser escolhido, você ser um dos escolhidos para morar com Deus. Isso é um privilégio para poucos, irmãos. Não é todo mundo que tem esse privilégio. Então nós temos que glorificar esse Deus maravilhoso, porque Ele lá de cima, Ele viu graça em mim e você, e nos escolheu para servir a Ele, e para termos uma vida eterna junto a Ele, irmãos. Isso é maravilhoso. E às vezes, irmãos, nós passamos por situações de dificuldade. Sim. Lá em Romanos, irmãos, lá no livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 3, 4 e 5, fala assim, ó: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas atribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então tudo que nós passamos aqui na terra, irmão, tudo que nós passamos aqui, todos os momentos de situações difíceis, tudo contribui para o crescimento da gente, para que haja em nossas vidas esperança, para que haja experiência, para que tudo isso venha contribuir para que nós venhamos nos tornar pessoas maravilhosas com Deus. Paulo fala, irmãos, que tudo que ele aprendeu na vida dele, ele usou como esterco no Evangelho. Tudo as coisas que ele tinha, todo o estudo dele, toda a filosofia, tudo que ele representava, ele usou como esterco no Evangelho. Irmãos, e a paciência, e a paciência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, mas porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, todo um processo começa na vida do cristão. Mas nós temos que entender que nós temos que viver na dependência de Jesus. Nós não temos que viver na dependência de mais ninguém. Nós não temos que viver na dependência de ministério, de igreja, de ninguém. Somente de Cristo. E o resto de Jesus vai acrescentar as pessoas na sua vida. Jesus vai acrescentar você em algum lugar. Jesus vai levar você a congregar numa igreja. Jesus vai levar você a fazer determinadas coisas. Mas é Jesus. Jesus que vai moldar o caráter santo em você. Por isso que a Bíblia fala... Oi? Tira também, né? Às vezes tira. Às vezes vai tirar, exatamente. Às vezes você vai perceber que algumas pessoas vão se afastar de vocês. É o Espírito Santo de Deus afastando as pessoas de você. Porque Jesus precisa, irmãos, mostrar. Jesus precisa redefinir você. Ele precisa te redefinir como ser humano. Você, para ele, irmãos, aquela pessoa antiga não serve mais. Você vai ter que morrer. Por isso que você tem que fazer a menção. Você aceita Jesus, depois você se batiza nas águas. O batismo nas águas, irmãos, é para mostrar os seus pecados ficam naquelas águas, e você mostra para todas as pessoas que você está ressuscitando em Cristo. Quando você sai das águas, você é uma nova criatura, e a partir dali, irmãos, tudo é algo novo na vida da gente. Tudo é algo novo na vida da gente. E é isso que Deus quer. Deus quer que eu e você nos tornamos dependentes 100% dele. Quando você vai fazer alguma coisa, irmão, coloca Jesus no meio. Você vai montar um negócio, põe Jesus no meio. Você vai arrumar uma namorada, uma esposa, pergunta para Jesus se essa é a melhor esposa para você. Se você vai comprar um automóvel, pergunta para Jesus se esse é o melhor automóvel que você vai ter. Se você vai constituir uma profissão, conversa com Jesus, porque ele é teu pai, irmão, ele é teu irmão, ele é teu advogado. Se você falar com ele, ele te responde. Pergunta para Jesus qual é a melhor profissão para você, ele vai te explicar, ele vai te informar, irmão. Ah, irmão, mas eu já perguntei, Deus, então, você está perguntando da forma errada.
Mas se você falar para Deus, se você chorar nos pés do Senhor, se você colocar suas ansiedades nos pés do Senhor, Ele te responderá. Aleluia! Deus responde, irmão. Deus não deixa ninguém sem resposta. Ninguém fica sem resposta, irmão. Ninguém. Irmão, eu quero falar para você esta noite. Você que já viveu ou que vive na dependência de alguma coisa que não seja Jesus, se aparta disso. Você que vive ou que viveu na dependência de ministério, de igreja, ou seja qual for a situação. Se você existe uma dependência emocional na sua vida, de rede social, de amizades com pessoas, hoje é o dia da sua libertação. Porque Deus vai trazer uma libertação para você. Hoje, através dessas palavras, através das nossas orações, Ele quer te libertar. Você precisa de uma libertação. E eu te pergunto, você quer uma libertação essa noite? Você precisa e você quer uma libertação para essa noite? Então se posicione, se levante em nome de Jesus. Eu quero que a igreja se levante em nome de Jesus. Irmãos, é assim, ó. O Salmo 121, Davi, quando ele escreveu esse salmo, algumas pessoas falam que ele estava sendo perseguido pelo exército inimigo. Algumas pessoas falam que ele estava na sua romaria, e estava escreveu esse salmo para poder se proteger dos seus inimigos. Não importa, irmãos, qual foi a situação que Davi fez esse salmo. Mas eu levantarei os meus olhos para os montes, e de onde veio o meu socorro? Davi, ele estava falando que, independentemente de qualquer situação, irmão, se ele levantasse os olhos para os montes, não tinha ninguém para socorrê-lo, senão ao Senhor. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na vida da gente, quando a gente coloca a nossa vida no altar e coloca Deus em primeiro lugar na vida da gente, o socorro sempre vai vir de Deus. O socorro é, o meu socorro vem do Senhor, que me fez o céu e a terra. Não deixa vacilar o teu pé aquele que guarda e que não tosquenejará. E esse que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Irmãos, se eu fosse falar para os irmãos quantos livramentos Deus me deu, eu me aposentei agora com 27 anos de polícia militar. Em 27 anos, irmãos, quantos livramentos Deus me deu? Eu não tenho nem como, é imensurável a quantidade de livramentos que Deus me deu, irmãos. Muitos. Então, eu sou a prova viva de que Deus guarda. Deus guarda, irmão. Deus não toscaneja. Ó, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra direita. Eu andava com Deus. Mesmo na minha ignorância, Deus estava comigo, me guardando. Aleluia. O sol não te molestará de dia nem de noite. O Senhor te guardará do todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará na entrada e na tua saída, desde agora para todo sempre. Amém. Confia nessa palavra. Toma posse dessa palavra. Aleluia. Toma posse do Salmo 121 na sua vida, meu irmão. Eu não me importa se você está sendo perseguido pelo governo, pelo teu patrão, pelos bandidos, pelos traficantes. Não me importa quem está te perseguindo. Leia esse salmo, medite nesse salmo, porque o teu socorro e o meu socorro sempre vai vir do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque o homem, irmãos, ele não tem nada a nos oferecer. O homem não tem nada a nos oferecer. Mas o Filho de Deus, o qual o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, pelo meu pecado e pelo seu pecado, não existe maior amor do que esse, ao qual aquele que se dá por um pecador. Você morrer por uma pessoa boa é uma coisa, irmão, mas você morrer por um pecador é outra coisa. Jesus morreu por todos os pecadores. Jesus sendo santo, imaculado, sem pecado.
E ele se posicionou na cruz do Calvário e ele enfrentou a morte por crucificação por amor a mim e a você e por obediência ao Pai. E ele recebeu toda a glória no céu, na terra e debaixo da terra. E hoje, irmãos, nós enaltecemos o seu sacrifício. Nós aceitamos o Jesus em nossas vidas como o nosso único e suficiente Salvador. Não existe caminho que não seja Jesus. Não existe vida se não for Jesus. Não existe ponte que nos liga a Deus se não for Jesus. Aleluia. Aleluia. E eu falo para você esta noite. Você quer viver na dependência de Jesus? Nós vamos orar aqui, irmãos. E o Espírito Santo de Deus vai te visitar aí do outro lado. E eu peço para que a igreja aqui fique em espírito de oração. E me ajude em oração, todos. Para que todos eles lá do outro lado recebam o Espírito Santo. E que o Espírito Santo venha protegê-los. Que o Espírito Santo venha ser fervoroso nas vidas deles. E venha protegê-los, venha alertá-los de todos os perigos deste mundo. E venha ser o socorro presente na vida de todos eles. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos não por nós esta noite, Pai amado, mas por todos eles, Senhor, que colocaram a fé em Ti, Senhor, por todos aqueles, Pai amado, que estão do outro lado das redes sociais. Senhor, abençoa essas famílias, abençoa os nossos irmãos e irmãs, abençoa as crianças, abençoa, Senhor, os idosos, abençoa todos aqueles, Pai amado, que se predispuseram esta noite a estar nos ouvindo, se predispuseram, Senhor, a esta noite a trazer o Senhor para dentro de suas vidas, ó Pai amado. Ó Senhor, forma caráter santo na vida deles. Ó Espírito Santo de Deus, visita e faz morada, perdoa os seus pecados, perdoa todo tipo de iniquidade e faz morada em suas vidas. Reconcilia aquele que estava desgarrado, em nome de Jesus. Abençoa todos eles, ó Pai amado. Fecha a boca do diabo, onde quer que eles estejam. Se é no serviço, na faculdade, onde quer que eles estejam. Fecha a boca do diabo. Que o diabo não prevaleça sobre eles. Que o diabo não tenha força e nem domínio mais sobre suas vidas. Que as redes sociais caiam por terra. Que toda mensagem subliminar do diabo que está sendo lançada na vida deles, que caia por terra em nome de Jesus. Que eles peguem as suas vontades novamente e sejam os donos das suas vontades. E que as vontades deles prevaleçam e que eles não sejam mais servos das redes sociais e de todas as coisas que trazem iniquidade, que trazem maledicência, que trazem concupiscência, que trazem lascívia para as suas vidas. Ó Espírito Santo, lacra todos eles. Ó Espírito Santo, blinda as suas mentes contra todo tipo de mensagem subliminar que o diabo tem lançado na vida deles, na vida dos cristãos e na vida dos não cristãos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus nas suas vidas sejam grandes. E que vocês sejam grandes. E que o amor de Deus cresça na vida de todos vocês, todos os dias. E que o Espírito Santo forme caráter santo na vida de todos vocês. Irmãos, que Deus os abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe seus filhos, as suas filhas. Que Deus abençoe seus pais, seus irmãos. Que Deus abençoe seus primos e primas, seus tios. Que Deus abençoe todos os seus animais. Sejam abençoados. Que os seus pecados sejam perdoados. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Tenha uma semana abençoada, irmãos. Tenham muito cuidado com esse negócio de carnaval. Tome muito cuidado, porque o diabo está solto na terra nessas épocas. Os espíritos, eles trabalham fortemente nessas épocas, matando, tirando vidas nessas épocas do ano, épocas de festas pagãs. O carnaval é uma festa pagã e existe muita espiritualidade negativa. Tome muito cuidado. Cuidado com os seus filhos. Orem dobrado, vigiem dobrado, porque é um momento que nós estamos passando necessitamos de muita vigilância. Tomem muito cuidado. Até domingo que vem às 18 horas. Estejam orando por mim e pela minha família, porque eu e a minha família estamos orando por vocês e pela família de vocês. Sejam abençoados em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e com todos vocês aí. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado até domingo que vem às 18 horas.